ela entendeu o seguinte: a gente está percebendo que a maioria da população brasileira anseia pelo fim da escravidão. Uma vez que eu assine esta lei, provavelmente toda essa gente vai apoiar o Império. Não foi o que aconteceu. Boa parte das pessoas que eram abolicionistas também era republicana. E o grupo que apoiava a monarquia, que era o grupo dos barões de café, dos grandes fazendeiros, uma vez assinada a Lei Áurea, eles ficaram sem a sua mão de obra, que eles compraram, que eles pagaram por ela, eles também vão se revoltar e vão ficar contra o Império. E aí a gente tem a proclamação da República. Somado a tudo isso, a gente ainda tem aí uma terceira questão, que é a questão religiosa. Essa questão ela é bastante interessante, porque a Igreja Católica ela tinha muita força, né, no Brasil na época. A religião oficial no Brasil era a religião católica, e o imperador ele não quis acatar uma bula papal, que é um documento enviado pelo Papa na época, proibindo terminantemente as pessoas de ordens religiosas frequentarem ordens religiosas dentro da Igreja Católica, sendo maçons, né? Então, se a pessoa fosse da maçonaria, não poderia ter participação na Igreja Católica. E o imperador Dom Pedro II, que também era maçom, ele ignora essa ordem e acaba acontecendo uma série de confusões, onde ele ordena a prisão e açoitamento de alguns bispos, que acaba não acontecendo, mas de qualquer maneira, né, a ordem veio do imperador, e isso acabou ajudando também a perder popularidade dentro da Igreja Católica, o Império Brasileiro. Pois muito bem, tudo isso que a gente falou, a questão com os militares, a questão com a escravidão e a questão religiosa, são os fatores mais importantes para a crise da monarquia brasileira e, consequentemente, a proclamação da República. Então, nós vamos perceber que alguns grupos que antes estavam ao lado de Dom Pedro II, né, eram sustentáculos da monarquia brasileira, eles agora que o barco está furando, né, que está afundando, eles vão pular, eles vão mudar de lado. E aí eles vão entrar para esse grupo de republicano que, junto com os militares, vão dar o golpe e vão instituir no Brasil um sistema republicano. Quero que vocês observem também, logo nas primeiras páginas do capítulo, que meio que a gente tem aí algumas paternidades da República Brasileira, né? A gente tem aí uma luta para entender, afinal de contas, quem foi que realmente proclamou a República. Seriam os militares ou seriam os civis? Se seriam esses civis conservadores ou se seriam esses civis mais de uma linha liberal? Então, observem bem, né, que logo no início do capítulo de vocês, o autor vem colocando a paternidade da República Brasileira. A gente vai observar que os militares, a princípio, né, eles entraram com o objetivo de salvar o exército, enquanto que os civis entraram com o objetivo de salvar suas próprias peles, já que dentro do movimento republicano, dentro da monarquia, eles não estavam percebendo, né, que haveria nenhuma melhora para os seus negócios acontecerem. Então, a República, é interessante a gente perceber que logo de cara a gente vai perceber que ela não abraça toda a gente. A República ela foi importante do ponto de vista de quem? Né? Quais são os grupos sociais que foram beneficiados com essa República? Né? E quais os grupos que ficaram fora do sistema republicano brasileiro? Vocês vão perceber logo também de cara que o governo militar, esse período aí, de 15 de novembro de 1889 até 1894, que a gente chama de República Militar Autoritária, ou República da Espada, como o próprio nome já diz, a gente vai ver um autoritarismo muito grande, principalmente por parte do Marechal Floriano Peixoto, né, que assume a presidência da República já desrespeitando a Constituição Brasileira de 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil, que diz que em caso de vacância do cargo de presidente da República era necessário fazer uma outra eleição. Floriano Peixoto, ele era vice-presidente do Marechal Deodoro da Fonseca.
Deodoro ele renunciou porque ele não aguentou a pressão. Ele estava enfrentando seriamente algumas situações bastante difíceis, principalmente uma questão relacionada a uma inflação, uma hiperinflação que ele mesmo causou, né, que é a chamada de crise do encilhamento, e vocês vão observar aí na leitura de que se trata, né? E também uma revolta da Marinha do Brasil contra o Exército Brasileiro, que é a chamada de a revolta da Armada. O Marechal Floriano entra como um trator, passando por cima de tudo e de todos, né? E ele enfrenta a revolta da Armada, que é essa revolta da Marinha Brasileira, e ainda enfrenta uma outra revolução federalista no Rio Grande do Sul, que vocês vão ver também qual o sentido, né, dessa revolução. Um grupo que queria maior autonomia para os estados e outro grupo que era mais adepto à centralização do poder nas mãos do presidente da República, tá bom? Esse é o primeiro período da leitura desse texto, né? Que ele é um pouquinho grande, claro, mas eu estou fazendo um levantamento para vocês das questões que são mais interessantes, da mais importantes, tá? Mas é importante que vocês vão lendo todo ele e depois a gente pode fazer uma discussão aqui para tirar dúvidas. A segunda parte desse capítulo de vocês, ela fala sobre o período em que os civis assumem o poder. E eles vão ficar por 36 anos no governo, começando com o presidente Prudente de Moraes, que era um paulista, ele era um fazendeiro, era dono de plantação de café, né? E terminando com Washington Luiz. Esse período também pode ser chamada de República do Café com Leite, porque vocês vão perceber aí que principalmente o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais foram os dois estados que mais vezes colocaram presidentes da República lá na cadeira, né? Então seria assim um revezamento, um acordo de revezamento que havia sido feito nos primeiros anos dessa República das Oligarquias entre o estado de Minas Gerais, que era o maior produtor de café, São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil, e Minas, que também era o segundo maior produtor de café do Brasil e de leite e derivados. Daí essa expressão República do Café com Leite. E aí vocês podem me perguntar, e os outros estados não reclamavam com relação a isso? Sim, eles reclamam, mas eles também serão atendidos através de uma política chamada de política dos governadores. Em linhas gerais, o que vocês vão perceber dentro desses 36 anos que os civis estiveram no poder, representados aí pela oligarquia, né? Essa aristocracia rural, principalmente do Sudeste brasileiro, tá? Vocês vão perceber que através de mecanismos eles foram se mantendo no poder. Observem que eles vão controlar as eleições o tempo todo, né? É um jeito que eles têm de nunca saírem do poder e não permitir que a oposição assuma o poder. E se a oposição assumir, mecanismos para isolar, neutralizar essa oposição. Então observem bem alguns tópicos que eu vou pedir que vocês observem aqui. No capítulo de vocês, na parte que fala sobre República das Oligarquias, analisem o que foi o voto de cabresto, tudo bem? A formação de currais eleitorais, a política dos governadores, posta em prática no governo de Campos Salles, a política do café com leite e a base do domínio das oligarquias, galera, que é o coronelismo, tá? Analisa esse fenômeno, coronelismo. Observa que principalmente nas regiões de municípios assim mais do interior do Brasil, esse fenômeno que é o coronelismo, ele era bastante forte e na base, né, do controle de toda a política dos governadores e, consequentemente, da política do governo federal, a gente teve aí o papel dos coronéis. O coronel era aquela figura, ao mesmo tempo temida, ao mesmo tempo que odiada, mas ao mesmo tempo que aclamada.
muitas pessoas eram obrigadas a obedecer e aclamar o coronel por medo, por coação e porque também eles deviam algum favor ao coronel, né? Através de ações clientelistas, o coronel controlava todo o cenário político nesse período, tudo bem? Então, isso é muito importante para a gente perceber, tá? Vamos recapitular agora bem rapidamente. A crise da monarquia é baseada em 3 pontos principais, né? Que é a questão militar, a questão religiosa e a abolição da escravatura. Então, a gente tem a proclamação. Proclamada a República Brasileira, o que eu preciso perceber? Quais são as paternidades da República Brasileira? Quais grupos foram responsáveis pela proclamação da República? Seriam os militares? Seria o Marechal Deodoro? Seriam os civis? Né? Quem, na verdade, foram os responsáveis pela proclamação da República? Uma vez proclamada, a Constituição de 1891, ela mudaria muito a vida das pessoas de todas as classes sociais? Ou continuaria a mesma coisa? Ou, quem sabe, até pioraria a situação? Pensa nisso. E depois a gente tem, então, os primórdios da República, que a gente divide ela, né? A gente tem a República Velha e a gente divide essa República Velha em 2 períodos. A República da Espada, que é quando o Marechal Deodoro e Floriano, que são representantes do meio militar, governam o Brasil, e depois a gente tem os 36 longos anos da chamada República das Oligarquias. Dentro desse período da República das Oligarquias, observem, repetindo, os mecanismos que esses políticos utilizaram para permanecer no poder durante esses 36 longos anos. Tudo bem? Aí depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre a crise da República das Oligarquias, porque tudo chega ao fim. Então a gente vai ver quais foram os motivos que vão enfraquecendo esses políticos da República das Oligarquias ou República dos Coronéis, que também é chamado, né? E qual é o novo tipo de governo que a gente vai ter no Brasil a partir de 1930, tudo bem? Então eu preciso que vocês resolvam para mim as atividades do livro das páginas 75, da página 78 e da página 80. 75, 78 e 80 para nós começarmos esse capítulo, porque ele ainda não está totalmente concluído, viu, galera? Qualquer dúvida, o que eu peço que vocês façam? As questões que não puderem ser concluídas por vocês em casa, que vocês anotem e vejam aí para mim qual é a questão e a gente vai se falando pelo privado, tá bom? Um grande beijo, um abraço para vocês, saúde para todos nós.